Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque eu tenho ciência que para eu estar aqui hoje, muitas batalhas ela foi travada e o Senhor venceu todas e me deu vitória para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Eu queria deixar aqui no livro de Gênesis 45, e o versículo 5 em diante. Gênesis 45 e o versículo 5. Eu quero falar nessa noite um pouco de intimidade. E a Bíblia, ela nos mostra a vida desse homem, José, que foi um exemplo de intimidade com Deus na história. Amém? Gênesis 45 e o versículo 5, que diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Amém? E eu estava em casa, os irmãos podem sentar. E eu estava em casa, né, na correria danada. Deus, ele já havia me dado essa palavra. E Deus, ele vai revelando, né? E Deus colocava uma pergunta no meu coração para mim fazer à igreja. Quando eu falo com você, estou falando comigo também. Que nota você daria para a sua intimidade com Deus? Que nota você, Sebastiana, você avalia a sua intimidade com Deus de 1 a 10, qual a nota que você dá? A Bíblia diz que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados. Eu não estou julgando você porque eu não estou falando o nome. Nem mesmo Deus está julgando você. Ele está fazendo uma pergunta para mim e para você. Que nota nessa noite você dá para a sua intimidade com Deus? Que nota eu dou para a minha intimidade com Deus? Eu quero nessa noite falar de José. O livro de José, ele aborda vários assuntos. Exaltação, perdão, várias coisas. E hoje, através desse versículo, irmão, eu vejo aqui alguém que tinha intimidade com Deus. Porque muitas das vezes é fácil nós julgar a culpa em alguém, né? Foi por causa do meu chefe, foi por causa do meu amigo, foi por causa da minha líder. Mas através dessa palavra, nós vamos aprender que quando nós temos intimidade com Deus, o nosso negócio não é com o nosso chefe, não é com o nosso pastor, não é com o nosso marido, não é com o nosso filho, e sim com Deus. Aqui quando José, essa parte aqui, José já estava se encontrando com seus irmãos. E os irmãos dele, culpados, né? Chorando, triste, porque se encontraram com José. E ali eles, arrependidos do que tinha feito com José. Mas aqui, olha o que José diz para ele, irmão. Para dizer isso, tem que ter intimidade com Deus. Para dizer isso, tem que ter um alvo. Tem que ter um alvo, que é o céu. Tem que ter um alvo, que é o chamado de Deus na sua vida. E ali, quando os irmãos deles, né, pediam perdão, José disse assim: meus irmãos, não fiquem tristes não. Isso aqui não tem a ver com vocês. Irmão, aqui já está no final. José já tinha passado muita coisa. José já tinha sido jogado no calabouço.
José já tinha sido vendido. José já tinha sofrido injustiça, mentira, acusações. E ele ainda soube dizer assim: não entristeça o nosso coração, o vosso coração. Não chore. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, não foi porque vocês me mandaram. Isso é intimidade, irmão. Eu estou aqui não é porque vocês me mandaram. Eu estou aqui porque, Deus me enviou na frente para um grande livramento, porque Ele sabia que ia haver fome sobre a terra. Irmão, Ele poderia ali naquela hora, Ele poderia dizer: agora eu vou me vingar, agora é minha vez. Quantas das vezes, né? Nós não fazemos isso. Mas agora é minha vez. Agora eu estou por cima. Agora fulano fez, está precisando, agora eu vou dar o troco. Quantas das vezes nós falamos dessa maneira? Mas José não pensou assim. José disse para os irmãos: não se preocupe, nem fique triste, porque não foi vocês que me mandaram para cá. Deus me mandou na frente para um grande livramento. Ele podia entender isso. Ele podia entender isso. Que não tinha a ver com os irmãos. Não tinha a ver com inveja. Não tinha a ver porque venderam ele, não. Não tem, não se culpem. Deus me enviou aqui na frente. Irmão, isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Deus. E Deus colocava no meu coração: pergunte para a minha igreja, para ele, para você, Sebastiana, se analisar hoje, no dia de hoje, qual a nota você dá de 1 a 10 para a sua intimidade comigo. Irmão, e ali eu meditando, enquanto nós fazemos essa alta reflexão, nós já estamos tendo intimidade com Deus. Muitas das vezes nós falamos assim: se eu for mesmo ter intimidade com Deus, eu vou ter que contar tudo. Pois conte tudo. Porque quando nós temos intimidade com alguém, nós temos a liberdade de contar tudo. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você errou. Olha, Deus colocou algo no meu coração. Irmão, eu tinha uma intimidade muito grande com o meu pai. Mais com o meu pai do que com minha mãe. Eu tinha uma intimidade muito grande com o meu pai. E eu tive muita oportunidade de fazer o que não devia. Eu tinha uma vida muito difícil. Eu tinha um irmão meu que me perseguia muito. Alguns já conhecem esse testemunho. E muitas das vezes, eu tinha 9 anos de idade. Eu passava a noite em prostituição. Mas você sabe qual era a imagem que eu tinha ali dentro daquele local? Era a intimidade que eu tinha com meu pai. Eu tinha vários motivos, irmão, para fazer várias coisas. E para se envolver com várias coisas. Mas quando eu estava no meio do lamaçal do pecado, eu pensava na intimidade que eu tinha com o meu pai. Eu pensava na confiança que o meu pai teve em mim. Eu pensava no amor que ele tinha por mim. E por isso eu não fazia nada errado. Eu quero comparar nessa noite. Se nós tiver intimidade com o Pai, você não vai fazer nada errado. Sabe por quê? Porque quando nós temos essa intimidade com o nosso Pai, você vai pensar 2 vezes antes de entristecê-lo. Você vai pensar 2 vezes antes de magoar aquele que a você ele confiou algo. E eu tive vários motivos, irmão, para fazer o que não devia. Mas o que mantinha aceso dentro do meu coração era a intimidade que eu tinha com meu pai. Muitas das vezes você pode dizer assim: mas eu vou falar o que com Deus?
Que intimidade é essa? Fale tudo, tudo. Fale tudo. Sabe por quê? Porque a nossa intimidade com Deus é um lugar secreto, onde ninguém vai ouvir, ninguém vai saber. Muitas das vezes, nós temos essa intimidade com amigo, com esposo, com conhecido, e nós não temos essa intimidade com Deus. E José ali, irmão, ele tinha intimidade com Deus. O que fez José não fazer as coisas erradas, porque ele teve oportunidade de fazer coisa errada, mas ele tinha intimidade com Deus. Para José passar por tudo aquilo, irmão, e ele ter uma resposta dessa, é porque ele tinha intimidade com Deus. Ali os irmãos estavam arrependidos, estavam se lamentando de tudo que fizeram com José. E José, ele teve maturidade. José, o alvo dele era Deus. Ele sabia quem tinha chamado. Ele sabia para que tinha chamado. Ele tinha propósito, ele sabia que Deus tinha propósito na vida dele. Irmão, nosso alvo é o céu. Se o teu marido está fazendo algo, teu alvo é o céu. Se a tua líder disse algo que não te agradou, seu alvo é o céu. Se lá dentro do teu trabalho, o teu chefe ou alguém do teu lado te aborrece, teu alvo é o céu. Mas sabe quando nós vamos ter, irmão, essa maturidade que José teve de não culpar ninguém? Eu não vou para a igreja porque o pastor não me dá oportunidade. Eu não vou para as irmãs porque a Elisângela não bota eu para cantar. Quando nós temos intimidade com Deus, nós entendemos todas as coisas. Porque o nosso negócio é com Deus. Nós obedecemos sim a nossa liderança, mas o nosso negócio é com Deus. E José, ele sabia disso. José disse: não, olha, não fique triste. Não entristeça, não pese os vossos olhos, porque tudo isso aí que aconteceu, foi Deus que me mandou primeiro. Sabe por que tinha que acontecer tudo isso? Porque eu precisava estar aqui na frente. Irmão, é entender o trabalhar de Deus. Quantas das vezes nós estamos perdidos sem entender o trabalhar e o propósito de Deus? Culpando um, culpando o outro, parando no meio do caminho e não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes Deus deixa ir ao extremo, para poder ele vindo fazendo uma história nova. Eu estava hoje tomando banho lá, né? Lá em casa tem muita gabiarra, né? Que meu esposo ali faz nas coisas. E aí, eu estava tomando banho e o chuveiro estava bom. Aí eu estava lá pensando, irmão, tem uns 5 anos que aquele chuveiro anda dando trabalho. Ele não abre direito, ele fica escorrendo água, ele não sai água direito. Mas essa semana, olha, é aqui, ó. Essa semana ele pifou de vez. Quando ele pifou, o irmão arrumou e tá uma beleza. Ó, teve que ir ao extremo para poder vir algo novo. Então, muitas das vezes, irmão, tem que acabar. Tem que ir ao extremo para poder Deus fazer uma história nova na nossa vida. Porque muitas das vezes nós não tomamos uma atitude. Ednilson não tomou a atitude de arrumar o chuveiro. Aí o Senhor disse: vou encerrar, não vai tomar banho, eu quero ver se não vai arrumar. Mas ficou que é uma maravilha. Mas quando Jesus dá, ele dá perfeito. Aí eu fui lá comprar o negócio lá que precisava. E aí eu cheguei, ele colocou, ainda não ficou muito bom. Ainda não ficou muito bom. E ele mexeu para cá, mexeu para lá, e o chuveiro não ficou muito bom. Aí quando foi no outro dia, ele chegou lá e disse: Jesus já me revelou onde está o problema.
Eu não sei o que é que ele fez. Eu sei que ele chegou lá, né? Ele chegou lá e puxou um negocinho assim. Ó, e chuveiro tá uma maravilha. Eu até brinquei com ele. Eu falei, tem um jeito aí de revelar umas coisas aí para pregação amanhã, não? Ele falou, não, não tem não. Então, muitas das vezes, irmão, Deus, Ele deixa acabar a história. Ele deixa acabar. Para fazer algo novo. Uma vez Deus disse isso para mim. Estou acabando para fazer tudo novo na sua vida. E você sabe o que era esse algo novo? Era o Ednilson. É sempre ele. Ó, tudo de bom. Era ele. Só para vocês terem ideia, quando Jesus diz, vou dar novo, para você ver o que é, como é bom quando Jesus diz que vai dar. Um deles era o meu esposo. Ele falou, ó, estou acabando aqui tua história. Estou dando um ponto final. Mas vou te dar a oportunidade de começar tudo novo. Mas muitas das vezes, irmão, para nós chegar a isso, nós passamos por processo. José também passou, mas o meu alvo era o céu. O alvo de José era o céu. Muitas das vezes, você não está entendendo o que você está passando. Muitas das vezes, você diz, mas eu estou vendo se acabar tudo. O Senhor disse, se for preciso, eu dar um ponto final, para dar um começo a uma nova história, eu vou dar. Porque tudo que Deus faz, irmão, é bom. Tudo que Deus faz é bom, confia. Tudo que Deus faz é bom. É bom. Eu estava ali, eu estava dizendo, Senhor, muitas das vezes a gente diz que não sabe orar. Jesus disse assim, só fique dizendo assim, ó, tu é digno de honra, tu é digno de honra. Começa a dizer. Tu é digno de glória. Irmão, eu estava ali e eu fico maravilhada, porque eu acho que isso não sai nunca. Eu fico imaginando um povo escravo, lá atrás, mas eu também. Aí, alguém, Jesus, ele chega diante de Deus e diz assim, não vai ser capaz de passar. Não vai ser capaz de pagar o preço. Não vai ser capaz de cumprir tudo isso aí que foi determinado. Eu me dou. Eu me dou e eu pago por ela. Irmão, se nós tivéssemos ciência disso, nós dizia toda hora, tu é digno de honra, tu é digno de glória. Se nós tivéssemos ciência disso, você sabe o que é você estar no vale da sombra da morte, você ser alguém que a sociedade não dá mais nada para você, você ser um projeto falido e Deus dizer, eu vou tomar conta. E na galeria dos vencedores eu vou colocar ele e ela. Você sabe o que é? Você ser um projeto falido, projeto falido. Essa feira aqui tem coisa que meu filho não sabe. Essa feira aqui eu catava, minha mãe catava os restos daqui. Do esterco, dos restos. Minha mãe ia no açougue e dizia, me dá os ossos. E cozinhava, fazia caldo. Minha mãe ia no mercado, eu não comprava um arroz, Minha mãe chegou a comprar arroz de cachorro para nós comer. E Jesus olhou para mim e disse assim, a sociedade diz que tu é um projeto falido, mas eu vou assumir a construção da tua história. Irmão, eu posso não ter muita coisa. Para você, talvez você ache que eu não tenho muita coisa. Mas eu sei de onde Ele me tirou. E eu glorifico a Ele todo dia, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu digo para meu filho, eu sei, faça o que você quiser, marido, faça o que quiser, mas eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu sou grata, irmão. Então é maravilhoso, irmão. Olha, para pensar. Eu e você não era mais ninguém na sociedade. Eu e você não era nada. Não era nada. Eu e você não conseguia carregar a nossa cruz, pagar o preço. E Jesus disse, olhou
E ele não foi obrigado não, viu? Foi intimidade com Deus. Ele não foi obrigado. Ele olhou e ele disse assim, ó, eu vou. Eu quero me dar. Talvez Deus disse, talvez, né? Isso não está na Bíblia, mas quem sabe, talvez Deus disse assim, tem certeza? Esse povo aí é um povo tudo pecador, tem certeza? Ele disse, tenho. Eu tenho certeza. Irmão, o que falta mais, o mundo, é ter ciência disso. É ter ciência de que alguém pagou por você. E ainda tem mais. Não foi com dinheiro não, viu? Não foi com dinheiro. Se você não sabe nessa noite, se você não conhece a história de Cristo, eu quero te contar. Um dia eu e você estávamos lá no mundo, sendo escravo do adversário. E eu quero dizer para você que uma pessoa assumiu pagar o preço para que hoje eu e você pudesse estar aqui sentada. Então tenha intimidade com Deus quando os pratos vierem até você. Tenha intimidade com o Pai quando as oportunidades vêm até você para fazer coisa que entristece o coração dele. Eu estava em vários lugares e tinha vários motivos, irmão. Eu tinha 9 anos de idade, eu era frustrada. Eu fugia de um homem que bebia. E Satanás colocava na mente dele que ele tinha que tirar a minha vida. Eu estava em casa, sossegadinha, quando minha mãe dizia assim, sai, que teu irmão está chegando. Sai, porque ela sabia que se eu ficasse lá ele ia me matar. Ele tinha uma sede, irmão, de vingança na minha vida. E minha mãe dizia, sai. E eu saí, irmão, e o primeiro lugar que eu encontrava, eu entrava. E muitas das vezes esse lugar foi prostituição. Mas quando eu estava lá, eu sentava numa mesa, eu bebia com 9 anos. Uma vez eu bebi tanto que eu não aguentava levantar. Mas quando eu estava lá, que eu pensava em fazer várias coisas, vinha aquela intimidade, aquele amor que eu tinha com meu pai. E por isso eu não fazia nada. Então eu tinha motivo, se eu fosse procurar eu tinha motivo. Mas eu não fazia. Então nessa noite, irmão, quando os pratos vierem até você, procura essa intimidade com Deus. Essa pergunta que foi feita hoje, não é para te intimidar, nem me intimidar. Não é para apontar, porque ninguém está falando o nome de ninguém. Mas o Senhor disse assim, é para você fazer uma análise de você mesmo. Que nota você dá nessa noite? A tua intimidade com Deus. O teu particular com Ele. Nessa noite, irmão, se assente com Deus e fale tudo que você quiser. Não escolha a palavra bonita não precisa escolher palavra bonita. Você tem que ter intimidade com Deus. Deus não quer saber de palavra bonita, Deus quer saber de sinceridade. Eu não sei orar, orar é falar com Deus, é ter intimidade com Deus. E vamos manter na nossa mente viva, irmão, que um dia alguém que eu nem conhecia, ele já me conhecia, mas eu nem conhecia. E sabe quando eu era ímpia, sabe o que era que eu dizia? Ele morreu porque quis, eu nem conhecia ele, não tinha intimidade com Deus. Minha mãe dizia assim, não fala assim não. E eu dizia assim, mas eu nem conheço, não mandei ele morrer por eu. Eu dizia isso, você sabia? Frustrada, cheia de problema, de mal com a vida, com o mundo, jogando a culpa em todo mundo, fugindo das minhas responsabilidades. E eu dizia, não, eu nem tinha nascido, o que é que eu tenho com ele? Eu era rebelde. Isso é só para você saber a paciência e o amor que o Pai teve por mim. E Ele tem, irmão. E Ele tem. Não é porque eu era melhor do que você, não era porque eu era boa, é porque Ele disse assim, ó,
Você não sabe o preço que eu paguei por você para desistir de você. Você não sabe o quanto eu padeci por você. Eu não vou te largar na primeira. E o Senhor perseverou, irmão, até eu entender esse amor. Até eu entender isso que Deus fez por mim. E hoje, irmão, que nós venha ter essa intimidade com Deus. José, ele tinha essa intimidade com Deus. Se ele não tivesse, irmão, quem conhece a história de José sabe o quanto que José passou. Humilhação, foi vendido, ficou no calabouço, tantas coisas José passou. Mas ele tinha intimidade com Deus. Quando era a hora, irmão, a hora dele triunfar sobre os irmãos. Porque motivo ele tinha. Motivo, irmão. Hoje, se alguém quiser te matar, eu tenho todos os motivos do mundo para dizer, manda prender, né? A lei, ela me dá esse direito. Manda prender porque eu tenho testemunha que mandou me matar. Mas José não. José foi a hora que ele manifestou essa intimidade com Deus. Não se preocupe. Vocês não têm culpa. Vocês sabem que vocês foram ferramentas usadas por Deus para me mandar para cá. Ainda para um grande livramento. Você acha? Depois deles fazer tudo aquilo, José foi enviado na frente, ainda para um grande livramento que incluía aqueles irmãos. Tá vendo? Quando Deus faz, irmão, não atinge só a mim, não. Não só eu que sou abençoada, mas todo em volta desfruta dessa bênção. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.